o SARS-CoV-2 e seus reservatórios. Boa tarde, meu nome é Fabrício e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância de a gente estudar sobre os potenciais novos reservatórios de SARS-CoV-2, principalmente quando se diz respeito a animais selvagens. Essa apresentação foi feita presencialmente no GEAS de Curitibanos em 20 de julho de 2022 e eu gostaria de trazer aqui para o YouTube. Bom, primeiro eu gostaria de começar falando sobre quais são os legados que a pandemia deixou para a gente. Hoje a gente está vivendo o primeiro semestre pós-pandemia e a gente tem que levar em consideração que esse vírus, que começou lá em 2019, deixou um legado, deixou uma série muito grande de consequências e mudanças que são quase que permanentes nas nossas relações humanas e com o ambiente. Por exemplo, grupos de geopolítica hoje estão discutindo muito sobre as mudanças de relações entre os países. Grupos de medicina estão falando sobre quais são as consequências a longo prazo que esse vírus vai causar nos humanos. Grupos de psicologia vão estar discutindo sobre os efeitos da saúde mental das pessoas nesse pós-pandemia. E na medicina veterinária não é diferente. A gente hoje tem aqui que considerar que o SARS-CoV-2 ele foi proveniente de um reservatório selvagem. Então, logo, o veterinário ele tem uma importância muito grande no estudo desse vírus. Tanto antes, quando o vírus chegou nos humanos, e agora, quando os vírus potencialmente saiu dos humanos e foi para os animais. Então, deixa essa pergunta aqui: qual que é o legado que o SARS-CoV-2 deixou desde o início da pandemia e vai deixar nos próximos anos? Um questionamento que a gente deixa em aberto aqui. E gostaria de falar também que animais selvagens são reservatórios de patógenos. Isso a gente não pode negligenciar. Principalmente morcegos. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles depois. E provavelmente o SARS-CoV-2 teve origem em um ou mais desses. Também a gente vai discutir sobre isso depois. Então esse aqui é um roteirozinho sobre mais ou menos o que eu vou falar hoje. Vou falar uma contextualização, etiologia e patogenia. São reservatórios, sim, selvagens e toda a sua problemática. Quais são os desafios para isso e algumas considerações finais. Bom, primeiro a gente tem que conceitualizar o que é reservatório. Reservatório nada mais é do que um habitat onde um vírus ou qualquer outro agente etiológico ele consegue se replicar, ser viável, causando ou não doença. A gente tem, por exemplo, vários reservatórios quando a gente diz respeito aos agentes etiológicos estudados na veterinária. Por exemplo, os Clostridiums tipo tetane. O reservatório deles é o próprio solo, não só as superfícies enferrujadas, o próprio solo é um reservatório. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque essa é um conceito que eu vou trazer bastante a partir de agora. Bom, para começar, gostaria de falar um pouquinho sobre os coronavírus em si. Eles não são vírus recentes, eles são vírus conhecidos já desde a década de 60, porém eles só foram mais elucidados agora a partir da década de 70, ali no meio da década de 70 para frente. Recentemente eles foram reclassificados, então a família oficial agora é a Coronaviridae, tem 4 gêneros, alfa, beta, gama e delta, porém os dois mais importantes para a medicina humana e veterinária são os dos gêneros alfa e beta. Coronavírus alfa, no geral, vão causar doença a nível vascular e endotelial, e a gente tem aqui vários exemplos de doenças que são causadas por alfas do coronavírus. Dou destaque aqui para peritonite infecciosa felina, a Feline Infectious Peritonitis Virus, e os vírus do gênero beta. Eles vão causar, no geral, lesão a nível de trato respiratório. Aqui a gente tem também, por exemplo, o coronavírus bovino, o SARS-CoV. Esse artigo aqui ainda é de 2015, então não existiu o SARS-CoV-2. E o MERS-CoV, por exemplo. E lembrando que o nome dos vírus, no geral, é a abreviação da doença que eles vão causar. No caso, o SARS-CoV-2 quer dizer Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ou seja, síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus 2. Essa aqui é uma ampliação daquela tabela que eu trouxe no último slide, então a gente consegue ver qual que é a abreviação, o nome da doença, o gênero do vírus e qual que é o receptor que ele vai se ligar. Isso é muito importante porque vírus eles são receptores específicos, ou seja, isso que garante a especificidade da lesão que eles vão causar, inclusive a espécie e especificidade também.
A respeito do SARS-CoV, no geral, eles já foram conhecidos já desde 2003. O primeiro SARS-CoV foi descoberto, então, na região da China também, e foi descrito como o principal e o primeiro vírus descoberto no século XXI com potencial pandêmico. Quem diria que uns 20 anos depois isso se tornaria verdade de fato. Ele causou alguns problemas endêmicos ali na China, principalmente em Hong Kong, e depois disso ele acabou sendo cessou os casos, não foi para frente, porém serviu de alerta realmente para o pessoal desenvolver pesquisas acerca disso. E isso veio a vingar de novo em 2012, quando na Península Arábica a gente teve uma outra endemia, só que dessa vez de um vírus um pouquinho diferente, é o MERS-CoV. Esse daí vai causar síndrome respiratória do Oriente Médio. É uma síndrome respiratória extremamente aguda, extremamente forte e com uma mortalidade de 40%. Teve, se não me engano, 2.400 casos e 900 pessoas morreram na época. Então é um vírus que chamou muita atenção, porém como foi endêmico, ele acabou não tendo também tantos impactos a nível mundial. Porém, novamente serviu de pisca-alerta para pandemias ou endemias relacionadas a coronavírus e serviu de modelo para estudos que vieram a ser úteis agora para o coronavírus 2 em 2019 até hoje, né, 2022. Até a gente chegar no fatídico ano de 2019, quando na província de Hubei, na China, a gente teve a cidade de Wuhan como epicentro de uma nova endemia de um vírus que, a princípio, era uma pneumonia só, porém a gente acabou descobrindo que era bem mais do que isso, né? Então essa aqui é uma linha do tempo, ela engloba os primeiros meses da pandemia, desde dezembro até outubro de 2020. Então a gente tem que considerar que a doença evoluiu muito rápido realmente. Ela começou a ganhar a Ásia, ali pela Ásia Pacífico, ali por dezembro, janeiro, chegou na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina ali por fevereiro, e quando a gente menos viu, todos os países do mundo já estavam confirmando casos e esses casos não paravam de aumentar. Até que naquele fatídico dia de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus era um vírus com potencial pandêmico e que a gente estava oficialmente numa pandemia. E nossa vida mudou de cabeça para baixo a partir desse dia, né? E por que esse vírus foi tão importante e o que ele causou tanto nas pessoas? Bom, a gente tem aqui primeiro o vírus, ele está esquematizado. Ele é um vírus de RNA de fita simples e ele é envelopado, ou seja, ele é facilmente inativado no ambiente. E ele cursa com 4 proteínas de membrana, ou seja, isso deixa ele bem complexo. É um vírus complexo, não é um vírus simples. A gente tem duas proteínas de membrana aqui que merecem destaque. A proteína Spike, ou a proteína S, ela é justamente a proteína que vai causar a, a ligação com o receptor. Então essa aqui é a proteína que vai induzir imunidade. E a gente tem a proteína de núcleo capsídeo, que é a proteína que vai ser usada como alvo de algumas vacinas. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas ela é uma proteína específica que só esse vírus vai expressar. Então é uma proteína que pode usar como biomarcador e como produção de vacinas também. Essa aqui é a cascata de patogenia do vírus. Então a gente vai ter um vírus com a subunidade, com receptor, a proteína S, ela vai se ligar no receptor ACE2, que nada mais é do que a enzima conversora da angiotensina 2. Essa proteína S ela tem duas subunidades, a S1 e a S2. A S1, esse vírus é bem esperto, ele usou essa proteína S1 como uma espécie de máscara para ela não ter uma resposta imune imediata quando entra no corpo. Então essa proteína S1 ela acaba sendo um mecanismo de evasão do sistema imune. Só que quando ela entra em contato com o receptor, essa proteína S1 ela é clivada por uma protease serina transmembrana 2, que está presente também nas células tróficas, que ele tem esse tropismo, né? No caso, o epitélio respiratório, aquele epitélio pseudo-estratificado, colunar, ciliado e com salas caliciformes. Essa subunidade S1 ela é clivada, expondo a subunidade S2, que finalmente vai se ligar no vírus, no receptor ACE2, e promovendo a endocitose e a fusão da membrana, colocando então todo o material genético ali dentro. Então, a partir disso, o vírus ele sequestra a maquinaria celular para produzir mais cópias dele
ele vai sair também por exocitose, vai destruir aquela célula ou vai deixar ela muito debilitada a ponto de ela entrar em apoptose e ele vai infectar outras células adjacentes. Ou seja, qualquer célula que tenha esse 2 é um potencial alvo de SARS-CoV-2.